tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos vê pelas imagens do Instagram, do Facebook, também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Terça-feira é de praxe por aqui, edição do Gente que Fala, dedicado à área da comunicação sobre todas as vertentes, sobre todas as facetas, tudo isso com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Eu apresento os nossos convidados de hoje para análise, para o debate dos nossos temas, o empresário André Matarazzo, ex-embaixador do Brasil na Itália, também ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Tudo bem, André Matarazzo? Boa tarde, bom revê-lo. Muito prazer em estar aqui no Gente que Fala, com você, Mauro, com todos os outros convidados. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o Antônio Carlos Cimino, jornalista Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal da Zona Leste. Tudo bem, Cimino? Boa tarde. Boa tarde, Mauro Friesman, ao Pedro Schiavon, a Zinilda, ao Fausto Camunha, ao André Matarazzo e ao professor Walter Lagoa. Obrigado a todos, inclusive a grande audiência que temos. Muito obrigado pela presença, bom revê-lo. Cimino, também com a gente, professor Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação. Walter, tudo bem? Como é que estão as coisas aí em Campinas? E vai tudo bem, Mauro, obrigado pelo convite. Quero aqui dar boa tarde a André Matarazzo, que tem uma vasta experiência na administração pública, o que é muito interessante. É o jornalista Cimino, que tem aí uma experiência na comunicação que só vai engrandecer esse debate. Obrigado. Muito obrigado, Walter, pela presença. Vamos ao nosso primeiro assunto aqui em destaque, 12:02 agora. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, enviou ontem, em nome do Fórum Nacional de Governadores, pedidos de reunião ao presidente Jair Bolsonaro e aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Câmara e Senado. No texto, Ibanez afirma que o propósito é identificar e pautar pontos convergentes e estratégias visando salvaguardar a paz social, a democracia e o bem-estar socioeconômico da população brasileira. Os governadores estão preocupados com os recentes ataques de Bolsonaro ao STF e com a insubordinação de policiais militares que vem inflamando atos de apoio ao governo marcados para o dia 7 de setembro. André Matarazzo, eu começo com você. Esse tema, sai essa reunião ou não? Há mais pontos convergentes entre todos esses atores ou divergentes? Não, divergentes, até porque isso é uma questão política, está todo mundo, infelizmente, ao invés de pensar na população, está todo mundo pensando na próxima eleição. Não tem, como é que se faz uma reunião? Imagina, o Fórum dos Governadores pede uma reunião com o Supremo, com o presidente da Câmara, com o presidente da República. Isso é quase um congresso, não existe. Você tem o presidente da República, o governador tem que ter assuntos pontuais a serem tratados, reunião com começo, meio e conclusão, tem que sair de lá com uma solução. E aí eu acho que nenhum dos lados está afim de ter nenhuma solução. Ao contrário, né? Cada um quer marcar a sua posição, tendo como objetivo a eleição. Infelizmente, a gente percebe isso, né? Que não, pelo lado da presidência da República, a gente enxerga uma coisa um pouco caótica também. O presidente podia falar menos, principalmente em função da situação que o país está vivendo, de desemprego, de pandemia, de inflação, enfim, todos esses problemas. E do lado dos governadores, eles deviam tratar de tocar os seus estados para recuperar também essas questões, pandemia, empregos, ver como é que está o comércio, como é que está a indústria, fazer o Estado andar, retomar, e individualmente tratar os seus assuntos com a presidência da República. Isso é fundamental. Essas reuniões, sim, individuais com o presidente para resolver problemas pontuais de cada um dos estados ou de setores da economia.
Antônio Carlos Cimino, temos a luta política aí, o pano de fundo do que pode ser essa reunião, né? A luta política é necessária, evidentemente, cada ator político defendendo o seu espaço, mas isso tem o seu, digamos, devido limite, né? Se não, é só luta política e a gente esquece, a gente não, né? Os políticos acabam se esquecendo do que tem que ser feito, trabalhar pelo bem comum, pelo bem-estar da sociedade. Não está ganhando muito espaço a luta política por aí, não? Eu acho que sim, eu acho que estão politizando tudo. Tudo é questão de política e o povo que se lixe. Sobre a possível ou colocação de insubordinação dos militares, os governadores esticaram muito a corda. Eles instigaram o presidente de todas as formas e viram que até os policiais militares, que são republicanos, que obedecem à Constituição, querem defender o país. E agora alguns governadores perceberam que perderam ou estão perdendo muito espaço, agora querem sentar com o presidente. O presidente pode errar na embalagem, mas o conteúdo eu vejo como republicano, como um brasileiro que defende o país. Não vejo nele um tirano, não vejo nele um golpe, não vejo ele querendo se perpetuar no cargo. Se fosse assim, ele teria condições de poder manipular as urnas, mas ele quer umas urnas limpas, me parece isso. Por que você disse que os governadores perderam espaço? Porque ficam afrontando totalmente o presidente com as suas posições políticas, os seus interesses pessoais, as suas pretensões a cargos o ano que vem, e agora perceberam que não é bem assim. Perderam, inclusive, a retórica, argumentos que ficaram vazios. Fique em casa, não saia de casa. Outros, a vacina não chegou. E tantas instigações que perderam. O povo percebeu que não é verdade isso. E percebeu que o presidente, levando pancada todos os dias, eu não estou defendendo o Bolsonaro, estou defendendo a República, percebeu que, de tanta pancada que está recebendo, de todas as formas, uma parte da mídia que não fala a verdade, eu procuro ver o máximo possível de empresas de comunicação, jornais, o dia inteiro. Eu não sei nem como é que ele está aguentando. Como republicano, eu acho que a gente tem que dar um pouco de credibilidade e um pouco de sossego para o presidente. Deixa eu comentar aqui, Mauro. Posso só complementar? Eu acho que os governadores também estavam no papel dele. A gente tem que ver que o presidente da República, que deveria ter trabalhado como árbitro nisso tudo, também perdeu a retórica. Ele está concentrado no assunto de urna eletrônica daqui, urna eletrônica de lá. Nem entro muito no mérito, mas essa não é uma prioridade agora, isso para daqui a 1 ano e meio. A prioridade é a inflação, é o emprego, etc. Acho que é importante a gente ver que ninguém está cumprindo o papel para o qual foi eleito. Nem os governadores, de certa forma, no caso dessa reunião, porque parte dos governadores está tocando o seu estado dentro do que consegue, mas a harmonia entre os estados, municípios e governo federal sempre existiu, mesmo quando um era oposição ao outro. Nunca o Brasil assistiu um desapego tão grande à sociedade, dos políticos à sociedade. Os políticos criaram uma casta deles, estão trabalhando e brigando no mundo deles como se não existisse um Brasil embaixo deles. Essa é a grande tragédia pela qual passa o nosso país. Então, aí não é falar do governador A, do presidente B. Todos estão fazendo isso. O Congresso também está nessa, infelizmente, boa parte. Pouca gente trabalhando pelo Brasil, muita gente pensando na própria eleição, em assegurar o próprio espaço.
É a luta política a qual eu me referi, Cimino, essa luta política a qual eu me referi, e os políticos se esquecendo da essência da política, que é a promoção do bem-estar comum, como disse o Matarazzo agora, esquecendo que tem um Brasil embaixo para ser visto. O André tem razão, claro. Por isso que eu comentei que o presidente erra na embalagem, mas, não, no meu entender, não erra no conteúdo. E sobre a inflação, nós temos uma inflação mundial. Estados Unidos bateu recorde de inflação esse mês, e enquanto não se tiver um posicionamento, uma definição da vacina, que infelizmente nós temos visto aí que a vacina, tomando a segunda dose, está matando muitos idosos, essa insegurança é que traz uma série de complicações governamentais, tanto dos governos estaduais quanto da presidência. Walter Lagoa, o Cimino destacou aqui que o presidente acerta no conteúdo, mas erra na embalagem. Está todo mundo errando na embalagem ou só o presidente? De certa maneira, eu acho que tem uma briga de narrativa, não tem essa história de você, qual é a história que você vai comprar? Essa questão de colocar o voto eletrônico ou eletrônico em xeque, por exemplo, você cria uma instabilidade, né? Aí, frente a isso, você já entra com um pedido de impeachment do ministro do Supremo, já colocando que tem um viés ideológico lá de um ou dois ministros. Também cria instabilidade do Supremo. Daqui a pouco você falar que o presidente do Senado não acatou o pedido de impeachment do Supremo, ou seja, aí você vai colocar a Câmara também em xeque. Você está colocando todas as instituições em xeque e radicalizando, quer queira, quer não. Eu estava conversando com um analista do sistema financeiro, ele me disse o seguinte: imagina só esse cenário, um senador britânico pega uma retroescavadeira para invadir um quartel que está em greve e leva um tiro. Em qualquer lugar do mundo você vai falar, isso é uma loucura, isso acontece no Brasil. Então, quer dizer, para onde nós estamos caminhando? A grande Você está falando daquele episódio do Cid Gomes. Cid Gomes. Imagina um senador pegando uma retroescavadeira para invadir um quartel que está ali amotinado e ainda leva um tiro, né? É inconcebível. Então, quer dizer, para onde nós estamos caminhando? Aí essa questão da pauta, que é realmente o que importa, a inflação, como que a gente vai conduzir a vacina, quer dizer, são questões prioritárias, estão à margem desse discurso, né? Dessa retórica. Walter, isso que você disse tem toda a razão. Um senador pega a retroescavadeira, avança em cima para invadir um quartel amotinado e leva um tiro. O pior disso, para mim, e acho que é uma das razões pelas quais o Brasil está como está, é porque isso aconteceu, deu lá, nem foi primeira página, primeira manchete do jornal, e não teve consequência nenhuma. Isso passa em branco, como se fosse um fato corriqueiro do dia a dia de um país que está virando um país uma república de bananas, pouco levado a sério, sem dúvida. E eu acho que o ponto central nisso também é aquela questão assim, as regras do jogo. Existem regras, a Constituição estabelece regras do jogo, né? Mas a gente fica estendendo isso, a cada momento tem um entendimento. Nessa semana tem entendimento, daqui a 2 semanas é outro entendimento, ou seja, eu não sei qual é a regra. Agora, imagina para o empresário, para aplicar, investir no Brasil, se ele sabe que daqui a 3 meses tudo pode mudar, como ele tem segurança para investir no país, por exemplo, né? Só para pegar uma linha muito pequena, que tênue, né? E como a gente está vivendo a instabilidade a todo momento. Isso é perigosíssimo, né? 12h14. Aliás, uma última pergunta nesse tema, Walter, você como preparador de lideranças, ainda na esteira do comentário do Cimino, da questão da embalagem, da questão do conteúdo, temos mais problemas de embalagem ou de conteúdo na nossa política, nessa crise institucional, podemos dizer, né, crise institucional que já estamos vivendo, não é uma crise política, há uma crise entre as instituições. Existe um problema de conteúdo, porque, na verdade, o que está sendo pautado não é o que é mais interessante. Parece que existe sempre uma crise, uma cortina de fumaça envolvendo os problemas. A questão central e prioritária sempre é colocada à margem. Então, toda semana tem uma pauta que não interessa a ninguém, quer dizer, interessa a quem quer se reeleger ou quer inflamar aí a questão das eleições do ano que vem, mas o foco central, vamos voltar lá, a economia, a retomada do emprego, a vacinação, não fica no centro da discussão. Então, assim, eu acho que essa imagem de que eles esquecem que abaixo tem a população brasileira, né? Abaixo deles é o Brasil, que eu adorei, eu acho que resume tudo.
Meio-dia e Mauro, 15. completando isso que Fala, você André. falou, o que a gente percebe é que a própria sociedade entra nessa, e acho que aí é uma questão de fundo e de longuíssimo prazo, que é uma questão de educação, de formação, tudo isso, que o conteúdo, hoje no Brasil, tem pouquíssima importância, vale a forma. O negócio hoje é ser histriônico, quem grita mais alto, quem banca, o americano usa uma expressão que é o tough guy, né? Quem é o cara durão, machão, fácil acontecer. Basta você olhar todas as eleições. Tivemos agora uma de prefeitura. Pouquíssimo se discutiu a cidade. Aliás, nada se discutiu sobre a cidade. Basta até olhar os planos de governo registrados. Ou o que está se discutindo no Brasil de essencial? Quantas vezes essa semana você ouviu falar nos 14 milhões de desempregados e soluções para resolver esse problema? Ou dos 8% ou da inflação? E, claro, o mundo inteiro tem inflação. Eu me lembro quando eu morava na Itália. Inflação na Itália, ou recessão na Itália, o italiano vai viajar uma vez a menos. Em vez de 8 vezes no ano, viaja uma a menos. A renda per capita do italiano é 34 mil euros por ano. Agora, num país como o nosso, com a desigualdade que nós temos, que foi ampliada com a pandemia, então você vê banco aumentando o lucro 80% em relação ao ano anterior e os 14 milhões de desempregados continuam desempregados e quem está empregado, uma perda de salário real de cerca de 8% esse ano. E discussão sobre isso, nada, zero. Eu já ia mudar de tema aqui, André, mas você tocou num ponto importante também, eu quero explorar um pouco mais essa seara. Você destacou que na última eleição, a municipal, pouco se discutiu a cidade. Qual é a razão disso? Aquele que estava, ou aquele que está no comando, tem medo de discutir a cidade por medo de ser cobrado pelas coisas que não fez? Aquele que vai disputar tem medo de falar da cidade porque vai ter que prometer uma coisa que eventualmente não vai cumprir, mas tem que prometer porque vai disputar uma eleição? Por que não se discute? Porque a gente corre o risco de não se discutir o Brasil no ano que vem. Então, mas eu acho que aí tem duas coisas. Primeiro, porque você olhar eleições, normalmente, cargos, eles viraram modo de ascensão social, ascensão econômica. O cara não se elege prefeito para ser prefeito, se elege como uma passagem para ir para outra coisa, né? Se você olhar aqui em São Paulo, ultimamente, tem sido sempre assim, infelizmente. Quando, na realidade, o que você precisa na cidade é como tem nos Estados Unidos, um Bloomberg, ele sempre foi prefeito, ele é empresário, foi prefeito e continuou prefeito. Então, você tem, os atores não sabem discutir, porque não são do ramo. E a sociedade, e aí que eu digo, por falta de formação, e por falta de formação de cidadania, não cobra isso, não cobra, né? Não entra nessa discussão e vota depois de qualquer jeito. Então, acho que é um erro de formação política que o Brasil, infelizmente, em função da educação muito fraca, etc., e do oportunismo de uma elite muito ordinária, a meu ver, leva o país a essa situação. Mas é um erro que você não incorreu, porque você discutiu a cidade. Você foi candidato a prefeito de São Paulo e você trouxe aos programas o que deveria ser debatido e discutido. Porque o meu interesse, como eu disse para o marqueteiro no primeiro dia que eu me lembro, numa campanha dessa, o cara falou, você precisa parar de pôr terno, começa a usar jeans, camiseta, ficar mais... Eu falei, olha, eu não vou começar a mentir para as pessoas de cara, criar um personagem. Quer dizer, eu faço a campanha assim, ganho a eleição, depois boto a gravata de novo. Isso não existe. Então, o meu interesse é um específico. Para mim, ser prefeito de São Paulo era uma questão, uma honra enorme para eu poder retribuir todas as oportunidades que a vida me deu, que a minha família me deu, que o Brasil deu para a minha família. Bom, não tinha outro objetivo. E meio-dia 19 agora no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, um programa voltado para comunicação, sobre todas as suas vertentes. E por falar em Estado de São Paulo, André Matarazzo, após ter afirmado que bares e restaurantes seriam obrigados a exigir o passaporte da vacina, a prefeitura aqui da capital recuou e corrigiu a informação. Agora diz que a exigência só será direcionada a eventos com grande público.
Para o comércio em geral, a solicitação da vacinação completa para entrar no local será opcional. A ação passará a valer a partir do dia 30 agora, desse mês, e exigirá a instalação de um aplicativo com a comprovação da vacinação para os clientes e um leitor de QR Code para os estabelecimentos. O que você acha disso, André? Acho uma piada, como tudo que eu tenho assistido, infelizmente, né? A cidade de São Paulo está largada à própria sorte há um bom tempo, sem prioridades, que eu falo. Gasta-se 100 milhões de reais para fazer uma fonte luminosa e abandonar o Anhangabaú, e, ao mesmo tempo, hoje a prefeitura tem 11 bilhões de reais em caixa e tem gente morrendo de frio nas ruas de São Paulo. Isso é um assinte, uma vergonha. Vi que a primeira declaração do prefeito, tempos atrás, foi que ia ter era carnaval e réveillon. Mas, pelo amor de Deus, qual é a preocupação com isso a esta altura do campeonato? Isso é uma prioridade na cidade? Então, ou seja, qual é o problema de exigir? Devia exigir, como vários lugares estão exigindo, das pessoas se vacinarem. E aqui no Brasil não teria nenhum grande problema, até porque as pessoas estão se vacinando. Você tem 94% da população vacinada. É que aqui todo mundo volta a coisa, vai para a forma, quer parecer bom moço. Churchill, se fosse brasileiro, ou Mauro, nós estaríamos falando alemão hoje em dia, viu? Porque ele teria feito uma pesquisa, visto que a sociedade achava mais legal, não teria ido para a guerra, teria ganho a eleição, mas os alemães teriam acabado com a Inglaterra. No entanto, Churchill preferiu ouvir suas convicções. Foi firme, não pesquisou, foi para a guerra, derrotou os alemães, perdeu a eleição, mas entrou para a história como o maior estadista do século XX. O que o Brasil precisa são líderes, e isso nós não temos. Walter Lagoa, algo parecido com o passaporte da vacina aí em Campinas? Por enquanto não, né? Mas se virar moda... na verdade, a gente já tem uma série de informações a respeito da vacinação. A gente sempre falou da testagem, por exemplo, que era importantíssima, né? Você ter esses dados para saber a pessoa está infectada, a família está infectada, que região está, porque você poderia minorar a questão da contaminação. Você pega recentemente, em Belo Horizonte, abriram lá para o evento teste, o Atlético Mineiro contra um time sei lá qual. Era uma cena horrorosa da aglomeração e só num dia lá, não sei quantos mil casos já apareceram, perdendo. Então, já tem esses dados. Então, não precisa brincar, a gente não precisa inventar a roda mais. Já tem essas informações, é só operar com o mínimo de racionalidade. Então, não tem nada demais, por exemplo, fazer um aplicativo desse que for viável, de certa maneira porque um leitor de QR Code você vai ter em qualquer smartphone, qualquer celular, uma coisa simples executada, né? Não dá para a gente abrir assim, por exemplo, fazer essa abertura com os casos voltando, agora é Delta, tem a história da Gama já, enfim. E, Mauro, o que falta também, né? Responsabilidade das pessoas. Não é possível, claro, conscientização, o governo ter que pagiar todo mundo. Pelo amor de Deus, o cara sabe que ficando longe, usando máscara e lavando a mão, ele não pega a doença e não morre, não contamina os outros. Não dá tanto trabalho assim você cuidar dessas coisas. É um mínimo de civilidade e de consciência. E, Andréia, mas é um dado interessante. O radicalismo é tão grande que eu conheço amigos próximos que negaram até um mês atrás, falando assim, não, mas imagina, isso realmente não é nada disso, é propaganda, o SUS sempre esteve lotado, o leito do SUS estava sempre lotado, eu juro, amigos próximos. Aí ele pegou, passou mal, falou, não, olha, realmente é sério. Depois de 1 ano e meio de pandemia. Então, assim, tem essa coisa de discurso que minimiza a questão, não vacina, não usa máscara, que o presidente mesmo faz, tem muitas pessoas que acreditam nisso. Muito impressionante. O André Matarazzo falou civilidade e consciência, que foi o que faltou até aqui nas festas clandestinas. Quantas, né? Não foram vistas pela capital, enfim. Então, isso é o mínimo, né? Pedir consciência para as pessoas, sem a necessidade da tecnologia para ficar controlando cada um, pagiando, né? Como disse o André Matarazzo. Sua opinião, Cimino? Eu acho que é isso mesmo. Falta de conscientização, falta de respeito, falta de responsabilidade da população. A gente anda por aí e todos os barezinhos voltaram a funcionar e com um grande número de pessoas, jovens, inclusive nas calçadas, até no meio-fio das ruas, com seus copos de bebida,
fumando naturalmente e conversando sem o menor constrangimento, não tem máscara, não tem álcool em gel, não tem distanciamento. E o pior, este jovem contaminado, ele vai para casa e passa a doença para os mais idosos, tanto que o número de idosos que estão morrendo depois de terem sido vacinados, o número é bastante grande. Por conta disso, imagino eu, que não sou nenhum cientista e não sou médico, mas questão de bom senso, acredito que seja isso. Agora, é o efeito pedagógico da liberação, né? Não tem mais restrição a absolutamente nada, nem horário, nem capacidade dos locais de receber público, enfim. Aí muita gente achando que está tudo bem, acabou a pandemia, e não é por aí. Então, se está tendo esta liberdade, que as pessoas podem transitar, frequentar restaurantes, frequentar campos de futebol, teatro, a abertura está sendo dada, cabe a cada um ser responsável por si e pelos outros. É esta campanha que deveria ser desenvolvida para que todos sejam responsáveis, né? Mas, infelizmente, Timino, a gente sabe que não é assim, né? Mais campanhas do que existem de que você não pode beber e dirigir, e todo dia você vê um idiota qualquer matando alguém porque está dirigindo bêbado. Então, infelizmente, depois acham ruim que o governo interfere em algumas coisas, mas a autoridade pública, infelizmente, tem que interferir, porque nós não temos ainda, que eu sempre brinco, nós não somos noruegueses, nem dinamarqueses ainda. Então, essa coisa da disciplina e da responsabilidade não é muito um traço da nossa cultura, infelizmente. E depois colocam a culpa na vacina, né? É isso. Pessoal, 12h27, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, voltado para os assuntos da comunicação, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. A gente vai para um intervalo rapidinho e, na sequência, a gente volta aqui com os assuntos em debate e análise pelos nossos convidados, nossos entrevistados de hoje. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h29 por aqui, programa Gente que Fala de volta, Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Antes do próximo assunto, pessoal, mensagem aqui do Movimento do Ministério Público Democrático, o MPD, é o nosso parceiro dos programas das quintas-feiras, o Gente do MPD que Fala, o convite para que todos participem do 7º Congresso Nacional da Associação, que vai até amanhã, dia 25, com transmissão ao vivo a partir das 19h30 pelos canais digitais do MPD, Facebook, YouTube e também Instagram. Nesse encontro de amanhã, então, o seguinte, é o último dessa edição. Esse encontro vai comemorar o aniversário do Movimento do Ministério Público Democrático e terá como tema o papel do Ministério Público na defesa da democracia. O encontro contará com a participação da Procuradora de Justiça Valdereza Abu, ela é vice-presidente do MPD, também do advogado, procurador de Justiça aposentado e ex-presidente da Associação dos Procuradores do Ministério Público, a PMP, o Felipe Locke Cavalcante, do procurador de Justiça e ex-procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Luiz Antônio Guimarães Marrei, da procuradora de Justiça e ex-presidente do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público, Tereza Maldonado Caturti Exner, e do jornalista Heródoto Barbeiro, da Record News e também da Nova Brasil. O congresso é gratuito, as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do MPD, no Instagram e no Facebook é MP Democrático
e no YouTube Ministério Público Democrático. Feito então o convite aqui do MPD, amanhã esse encontro a partir das 19h30 nos canais digitais do Movimento do Ministério Público Democrático. Eu apresento agora aqui na nossa conversa o Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, sempre falando de economia nessa edição com a gente. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Como está? Boa tarde, Mauro. Tudo e você? Tudo ótimo por aqui. Daniel, impressionante, hein? Alguns estados brasileiros já com gasolina acima de R$ 7,00 o litro, chega a R$ 7,36. Aí muitos falam a questão do ICMS, mas o ICMS é o mesmo, né? O ICMS não tem mudado. Então, o impacto da alta aí é a questão das próprias commodities, não? Isso é um reflexo das commodities, né? A própria precificação pela OPEP. O ICMS, aí, no caso, como você falou, ele é o mesmo, né? Mas como ele incide em várias etapas, ele pode ter percentuais diferentes, porque a alíquota do ICMS, por ela ser interestadual, ou seja, cada estado tem a competência para definir a sua alíquota, você pode ter situações diferentes, né? Os estados que mais foram afetados com o preço foram os estados do Acre e do Rio de Janeiro, né? Que a gasolina chegou a R$ 7,20, se eu não me engano. 7,36, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins e Acre. Impressionante. Eu coloquei R$ 50 de gasolina no carro e o frentista falou até amanhã. Não sei por quê. Mas olha, a questão do ICMS, o que a gente tem que ver, então? É o ICMS, que é o imposto dos estados, ou a CID, que é um tributo federal? Tributo não, uma contribuição, né? Isso, A diferença é que, assim, a CID, né, que ela é uma contribuição de intervenção no domínio econômico quando o determinado setor, no caso de combustível, ele tem algum tipo de falha de mercado. Então, o imposto vem de forma a minar aquela falha de mercado, equilibrando os preços. Entretanto, o que acontece? A nossa CID, historicamente, ela passou por um longo período de tributação há anos, e a natureza constitucional dela é de ser um tributo efêmero, ou seja, pontual. Ele deveria incidir em determinados pontos, corrige a falha, o mercado está reequilibrado e volta ao mercado de forma normal. Logicamente que a CID, na composição do preço, você tem uma afetação, mas a afetação maior, infelizmente, é do ICMS, porque imagina que desde o refino até sair na bomba do consumidor, você tem esse efeito plurifásico, né? Ele vai incidir de forma frequente sobre as cadeias, e é o que acaba onerando potencialmente aí o custo do combustível, né, para o consumidor. Agora, Daniel, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, existe um tributo para combater falhas de mercado? O que é isso? Então, seria essa que eu te falei, que é a CID, né? Você tem algum tipo de falha de mercado, a CID ela tem por finalidade, né? Seria um tributo para reequilibrar, trazer de volta o equilíbrio, por quê? A gasolina, ela tem um fator especial porque ela é um produto inelástico. O consumidor adquire ela pela expressa necessidade da locomoção, então qualquer tipo de afetação vai haver o consumo. A diferença é que o consumo ele pode ser maior ou menor a depender do preço, mas o consumo ele existe. Então, por essa razão, tinha sido criado a CID com o objetivo de afetar e gerar esse novo reequilíbrio dos preços. Mas, infelizmente, como ele é um tributo que vem sendo utilizado de forma constante ou perene há anos, você acaba não tendo esse combate pontual do desequilíbrio, mas apenas uma oneração na cadeia. Bem, Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, participando aqui com a gente dessa edição do programa Gente que Fala, tratando dos assuntos da economia. Obrigado pelas informações, pelas orientações. Semana que vem tem mais. Agradeço, Mauro. Uma boa tarde aos colegas. Boa tarde, um abraço para você, Daniel. Seguindo aqui, 26 minutos para 13h, o próximo assunto agora, Cimino. Olha, durante visita ao estado do Maranhão, no último final de semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que é preciso aprovar de forma urgente a regulamentação da comunicação no Brasil. Lula afirmou que, se eleito, o assunto será tratado de forma prioritária. Aí disse ele, ou a gente faz um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil, ou vai continuar sendo vítima da espoliação de meia dúzia de famílias que mandam na comunicação.
o ex-presidente disse que não quer uma regulamentação como a da China, mas como a imprensa inglesa, como a alemã, uma coisa democrática, mas que não interesse só ao dono do veículo, disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Simino, esse assunto foi assunto no governo dele, foi assunto no governo Dilma, e a coisa não avançou. E que modelo seria este? Porque quando ele fala que não é o da China, é o inglês, lá no Reino Unido, essa regulamentação visa proteger os cidadãos de invasão de privacidade. Qual que é o que seria este modelo aqui de regulamentação da comunicação para o Brasil? Novamente, o ex-presidiário mente, né? Porque, na realidade, foi em 2009, foi criada uma assembleia, um conselho, para criar na realidade, o Conselho Nacional de Jornalistas. Então, eu participei de várias sessões, de várias audiências na OAB, e lá discutimos, e eu sempre fui contra a censura, conselhos regionais de jornalismo, o Conselho Federal de Jornalismo, claro que a gente conhece como funcionam os conselhos regionais. Eles são diferentes dos sindicatos, os sindicatos são os defensores da categoria e o conselho é o fiscalizador, é o algoz da categoria. E engana-se quem diz que nós não temos uma regulamentação. Engana-se que a imprensa, a comunicação, é uma classe especial. Nós temos uma lei de imprensa. Nós temos 650 normas, portarias, decretos que nos punem, e a própria lei. Então, nós não precisamos de conselho. Nós precisamos de consciência. Cada jornalista tem a obrigação de falar a verdade. Ele não pode fazer fake news, ele sabe disso. Então, tem leis para isso. Ou a pessoa que se sentir ofendida tem a justiça para balizar isso. E é importante que tenhamos um balizamento, mas não precisamos de conselho. Até foi criada em 2009 essa comissão lá na OAB, e eu participei, inclusive defendi a tese em várias audiências e recebi até um diploma do Fábio Durso, que era o presidente da OAB, e o presidente do conselho, presidente da comissão deste tema foi o Sérgio Redor, que hoje é o presidente da API, Associação Paulista de Imprensa. Então, acho que é uma falácia, é um sonho de consumo do PT e da esquerda, mas eu acho que não vinga, mesmo porque, independente de qualquer coisa, é inconstitucional. Isso tudo não esbarra nessa questão da formação do jornalista, essa falta da obrigatoriedade do diploma para ser jornalista, e qualquer um acha que pode fazer fake news, por exemplo, dizendo que isso é liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem limite. E qual é o limite? Quando passa a ser mentira, quando passa a ser fake news. Isso tem a lei. A pessoa que se achou invadida, se achou acusada, vai e faz a sua reclamação. A justiça está aí para isso. E baliza-se pelo conteúdo do que foi feito, e, se for o caso, tem o direito de resposta, tem a publicação, tem a própria Globo, há alguns anos atrás, fez uma crítica muito forte ao Brizola, e o Brizola teve o seu direito de resposta no Jornal Nacional por cerca de 5 minutos, e ele teve o direito de resposta. Não há problema nenhum. A pessoa que se sente ofendida primeiro recorre ao veículo. Se o veículo não se desculpar, não se retratar, aí a pessoa tem a justiça, está aí para isso. Agora, criar mordaças,
a imprensa, quando eu digo a imprensa geral. Você veja, o que é ruim, o que é nocivo, é o monopólio. Isto sim é nocivo. A Rede Globo, por exemplo, tem 122 emissoras. Veja como ela tem o poder de manipulação de suas informações. Isso é muito grave. Não poderia ter uma empresa, 122 emissoras. É muita força para um grupo só. Isso deveria ser redistribuído, tendências todas, sem todo mundo, o Brasil ou qualquer país, tem todas as tendências, não há problema nenhum. Então, a gente está falando de manipulação de informação, de manipulação política, claro, por conta da existência de oligopólios, ou seja, poucas famílias, poucos grupos detendo a maior parte de tudo isso. Exatamente. Mas vocês... Isso é nocivo para a população. Fala, com as redes sociais, etc., e o Walter pode dizer melhor do que eu isso. Eu acho que tudo isso, com a entrada das redes sociais, com a força de redes sociais, de veículos digitais, etc., atenua bem esse problema da manipulação. Eu acho que quanto mais tenta-se... Todo mundo, olha, eu já fui governo várias vezes. Para mim, o modelo é o que o Fernando Henrique fala sempre. A imprensa está aí para fiscalizar governo, não é para agradar governante. Para fazer o bom, é para isso que você está eleito. A imprensa está lá para criticar e te manter alerta. Olha, que eu já fui muito criticado, chamado de higienista do diabo. Mas, como disse o Timino, me senti ofendido, vou para a justiça. Sempre resolveu isso daí. Resolve. Então, cada um que chega vem com essa história de querer... o próprio presidente atual desmoraliza os veículos toda hora, mas pelo menos é isso, ele desmoraliza os veículos desmoralizam ele, mas também não tenta regular, fazer, não, criar mordaças, como disse o Timino. Não pode. É ruim isso. Claro, é péssimo ter 2, 3 grupos enormes de comunicação, mas eu acho que essa mudança na oferta da informação acaba resolvendo também isso. Walter Lagoa, o que é pior? A proposta de regulação da comunicação, dos meios de comunicação, ou atacar os meios de comunicação, atacar o mensageiro quando você não concorda com aquela informação? Olha, vou falar um pouquinho na questão, acho anacrônica a discussão mesmo, porque já foi um momento onde a TV era hegemônica. Por exemplo, a Rede Globo e o Jornal Nacional tinham um impacto no Brasil inteiro, político, fortíssimo. Hoje em dia, você vê até a receita da TV aberta tem decaído, a família Marinho já migra seus negócios para a área financeira, ela não representa grande parte. Você pode acontecer isso com o SBT. O que acontecia no passado rapidamente, você pega lá o Maranhão. O Globo estava meio que na mão do Sarney, o SBT na mão lá do Lobão, aí depois sempre ligados a políticos e tal, e eles faziam um grupo hegemônico e conseguiam controlar toda essa dinâmica. Hoje, isso já não acontece mais, porque assim, a própria eleição do presidente Bolsonaro provou que as eleições mudaram. Na rede social, no WhatsApp, a preocupação agora a nossa preocupação tem que virar para esse lado. Em que sentido? Não de regulação, mas a gente está muito atento assim, a essa coisa dos robôs, dessa informação, dessa fake news que vem em massa e que pode ser muito prejudicial. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brexit, isso aconteceu com aquele Cambridge Analytica. Então, assim, na hora que você começa a usar a tecnologia, dos espaços que ela tem, porque não tem nenhum tipo de regulação, e você começa a disseminar o que você quiser, para quem você quiser, com o máximo de filtro possível. Ela pode pegar 5.000 pontos de cada pessoa. Por exemplo, eu lá tenho o meu perfil, Walter, a pessoa entra lá e fala, ele gosta disso, come isso, não mora ali. Ela começa a direcionar toda a sua comunicação para mim. E pode ser uma baita de uma fake news, só que você não percebe esse impacto. Então, assim, isso pode mudar o resultado de uma eleição pro mal, entende? Você sabe, Walter, o que você está falando? O Mauro vai achar interessante, Timino também. Quando eu era ministro de Fernando Henrique, isso foi em 2000, 98 a 2002. Eu me lembro, eu era ministro de Comunicação Social. Chegava na quarta-feira, a gente começava a ficar nervosíssimo para saber, quinta, ficava desesperado para saber qual ia ser a capa da Veja.
Porque o fato político, a Veja derrubou o Fernando Collor, com aquela matéria do irmão dele. Quer dizer, o fato político acontecia se tinha em 2 lugares aparecesse, ou no Jornal Nacional ou na revista Veja. Se não aparecesse aí, não tinha acontecido, né? Isso mudou completamente hoje em dia. Walter Lagoa, vamos para o próximo assunto aqui, o marketing político, que é peça fundamental de qualquer processo eleitoral. Por meio do marketing político, os responsáveis pela campanha podem conhecer o público-alvo do candidato e traçar estratégias direcionadas e assertivas. E, nesse caso, uma das etapas mais importantes é estabelecer qual será a linguagem adotada por ele, como se vestirá, quais serão os temas centrais da campanha. Mas, afinal, é possível construir uma imagem eficiente sem soar como algo falso, sem identificação com o próprio candidato? Como é que se constrói a imagem de um candidato? O André Matarazzo falou agora há pouco sobre o trabalho que o marqueteiro da campanha dele para prefeito de São Paulo tinha sugerido. Ele ia aparecer de calça jeans e não mais de terno e gravata, que é o habitual, né? Isso não casava com o André Matarazzo. Como é que é isso? Eu atendi muitos candidatos, né, governadores, senadores, e vários partidos. Então, cada um tinha uma questão essencial. Por exemplo, eu atendi lá o Anastasia na reeleição, quando ele vai para a reeleição em Minas Gerais. Ele é um professor de direito. Então, uma maneira de se comunicar, uma maneira de se comportar. Não cabe você criar um personagem para colocar ele numa outra roupa ou falar de outra maneira. O que você pode fazer é adequar, sim, a mensagem a cada tipo de público. Entende? Não adianta você falar com denodo para uma população mais carente que não tem tanta formação. É diferente de estar falando lá com a OAB, com juízes, magistrados, e dependendo de onde você está querendo, tem que fazer essa tradução. A gente, por exemplo, inclusive nessa preparação, falava, não vou privá-lo do seu vocabulário, mas então faça a tradução simultânea logo em seguida, entende? O que para mim mais pega hoje com as redes sociais é que não dá espaço para mentira. Aí eu concordo com o André, não dá para você fantasiar e vestir uma roupa que não lhe serve. Porque isso gera um incômodo e gera um ruído na comunicação, porque a gente vai ter, sim ou não. Eu olho de maneira binária. Eu olho e falo, essa pessoa está mentindo ou não está. Então, quanto mais distante você for de quem você é na essência, é um problema. Então, fique sempre próximo de quem você é. Porque a verdade é perceptível. A gente sabe que é aquilo, ou se está forçando a barra, sabe? É um pouco Dória comendo pastel. Lembra aquela foto? Na feira? Cara... A rede social, Walter, permite mais essa clareza, essa observação daquilo que é natural e aquilo que é falso, aquilo que é forçado, porque é diferente do programa de televisão, seja o horário gratuito, com aquele filme bem produzidinho, ou o próprio debate, aquela coisa ali engessada, né, porque tem as regras e tudo. O debate foi feito para não acontecer, né? Quem criou as regras foi Duda Mendonça, junto com outros marqueteiros, ele existe para não acontecer, o debate. Você não vai falar 1 minuto em educação, né? O que eu acho é que deve ter grandes debates temáticos e menos essa coisa do filme. A rede social trouxe uma coisa que antes o líder era heróico. Então era brasileiros, a comunicação era assim, era vistosa, era mais, sabe, mais armado. O que a rede social traz? A pessoa quer ver quem é você de verdade, na humanidade, entende? Por exemplo, então ela vai querer ver um pouco do seu dia a dia, sem você estar montado, sem aquela musiquinha de fundo, sem aquela maquiagem perfeita, sem o terno totalmente. Ela quer ver um pouco você no dia a dia, na discussão no dia a dia, quer ver quem é a pessoa. Tem um pouco do BBB aí, sabe? Para além do conteúdo, ela quer ver se você é isso de verdade quando não está na frente da câmera. Ô, Walter, deixa eu te dizer, você não acha que acabou ficando, em vez de você ter o marketing a serviço da política, inverteu-se, a política passou a ficar a serviço do marketing. Então você via marqueteiro, inclusive escolhendo candidatos a vice, escrevendo programa de governo, é um absurdo. Você deu um exemplo aí sensacional, que é o professor Anastasia. Esse é um dos homens públicos mais competentes e brilhantes que o Brasil já tem, justamente começou a se desanimar da política porque ele acha que não há espaço para o discurso do bom senso, o discurso equilibrado e do resultado. E entrar nesse histrionismo, tem muita gente que não consegue. Ele mesmo é um
que eu tenho certeza que o Anastasia não consegue não ser verdadeiro. Pessoal, 10:01 agora, programa Gente que Fala com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, nesta edição de terça-feira, e aqui perguntas da nossa audiência. Eu começo com você, Matarazzo. Seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, participando todos os dias. Ele pergunta se haverá espaço para uma terceira via na eleição presidencial do ano que vem. Não tem espaço estatístico. Estatístico não tem, né? A terceira via está aí, só não aparece estatisticamente. Mas, Mauro, terceira via, espaço sempre tem. É que o brasileiro caiu numa armadilha de querer fazer o segundo turno da eleição no primeiro. E o que isso acontece é que você acaba levando para o segundo turno os dois piores, os dois Exatamente. Que ninguém quer, né? Então, como todo mundo diz agora, era para tirar o PT que eu votei no Bolsonaro. Puxa, tinha 8 alternativas. Agora, claro, se todo mundo fica só nos dois primeiros, você vai ficar. Tem espaço, você tem aí os dois candidatos que têm mais ou menos 25% cada um, tem 50% da população que está procurando o bom senso. O duro é quando a gente olha as opções de terceira via, né? Que são difíceis. Mas eu, pessoalmente, acho que terá a terceira via, pode até não ganhar, mas vai ter candidato para isso, sim. Agora, pergunta minha, quando você faz do primeiro turno um segundo turno, ou seja, quando você vai no voto útil, você corre o risco de eleger um inútil? Bom, normalmente a gente tem assistido o estrago que isso faz, né? Fica essa coisa polarizada, radicalizada, que acaba gerando, como eu disse, uma insatisfação muito grande da população, né? E sabe, quem ganha a eleição, ele tem que imediatamente, no minuto seguinte, passar a governar para 100% da população. Então, esse radicalismo que nós estamos assistindo sempre vai criar frustração para metade das pessoas, que vão passar 4 anos infelizes, porque impeachment também é uma coisa que não pode se banalizar. Aqui no Brasil, agora, toda hora faz o impeachment, tira o cara. Não, então, vamos mudar o sistema de governo, vamos para um parlamentarismo, Sim. Como a Itália, que primeiro-ministro durava um ano e pouco. Mas, enfim, não é o nosso caso. Então, terá a terceira via, acho, sim, mas tem que se fazer o segundo turno no segundo turno. O primeiro turno, vota em quem você acredita, em quem você se identifica. E o segundo turno, se você quiser, ou anula o voto, ou vota naquele que você achar o menos pior. Também com a gente, Vera Lima, pelo Facebook, sempre com a gente aqui perguntando. Simino, sua opinião sobre a obrigatoriedade de concessão governamental para emissoras de TV e rádio no Brasil? Pergunta da Vera Lima. As emissoras de rádio e TV são concessões. Jornal, revista, são empresas comuns sem precisar de concessão. Há uma polarização que deveria ter, e seria a critério não só como concessão, não deveria ser concessão, deveria ser uma empresa e a concorrência que seria o ideal. Não precisaria da concessão governamental. A minha opinião é que sem concessão. Walter, Marcelo Juredini está com a gente no nosso canal no YouTube. É possível combater a profissionalização das fake news? É possível combater? Olha, vai ser o maior desafio desse século. Porque, na verdade, a tecnologia vai avançando de tal maneira que até textos são criados por programas, né? Então, e a disseminação disso é igual você imaginar que você tem a Deep Web, aí, com a Dark Web, né? Que eles chamam. Você não tem muito controle desses subterrâneos da internet. Então, para você vazar informações, passar como uma informação verdadeira, imitando a página, isso sempre vai existir. Vai ter que ser a vigilância diuturna, sabe? Sem parar. São duas situações, né, Walter? Esse mercado profissional, né, da fake news e aquele que acontece no dia a dia das pessoas, que as pessoas nem sabem que é fake news e vão compartilhando, ou até sabem, mas querem ver o circo pegar fogo, e eu quero ver o que vai dar e vou compartilhar sabendo de tudo. Então, são várias frentes a serem atacadas, né? São, Mauro, mas aí nós vamos para a comunicação. Quando a gente fala 7% são palavras na comunicação, as pessoas
se horrorizam no primeiro momento. Falam, mas como 7% são palavras? Quando, né, você está aqui vendo a minha imagem. É porque tem uma série de outras coisas que vão comunicar, o não verbal, a emoção, e na verdade o que conecta é a emoção. Então, se eu tenho uma emoção, por exemplo, hoje o brasileiro, de maneira geral, está vendo uma inflação disparada, desemprego, os preços todos subindo, tem uma indignação. Então, qualquer coisa que venha com um tom de indignação, ela não vai nem pensar, nem racionalizar sobre o conteúdo. Ela só vai falar, é isso mesmo. Aí vai nesse tom. Esse tom histriônico que o André levantou logo no início do nosso papo, as pessoas estão indo mais pela emoção do que o conteúdo. E o conteúdo não tem mesmo, então eu vou me alinhar com o quê? Com aquilo que se alinha à minha emoção. Então, se é indignação, é indignação. Se eu falo que é corrupção, é corrupção. Pronto. Político não presta. Sabe? E a Valéria Cristina Mendes com a gente no nosso canal no YouTube. Matarazzo, ela pergunta a sua opinião sobre o possível adiamento da revisão do plano diretor aqui da capital. Olha, esse possível adiamento está se discutindo muito, eu não vejo necessidade, porque não vai se decidir o plano diretor agora. Então, essas discussões, na medida que vão fazendo, hoje você vê, nós mesmos estamos fazendo esse programa aqui pelo Zoom, até parece que nós estamos juntos aí no rádio, né? Claro que o plano diretor é uma coisa diferente, precisa ser mais amplo, então eu acho que eles deveriam fazer audiências públicas, por exemplo, nos CELS, você tem CELS pela cidade toda, fábricas de cultura, que seja pelo Zoom. Eu acho que pode-se ampliar ou alongar a discussão, você não precisa fechar ele agora. E não vai ser fechado agora, porque tem muita coisa para discutir. Tem que ter discussão ampla, porque a minha tese sempre é aquela de que conhece as prioridades e os problemas de um lugar quem mora e quem trabalha naquele lugar, as soluções, e daí que elas vêm. Então, portanto, aí a importância de você ouvir bem a sociedade. Que é a visão municipalista, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. André Matarazzo, você está com a palavra, vamos para as despedidas, sua mensagem final. Eu queria agradecer muito, Mauro, e até te pedir que eu preciso sair. Estou aqui com o Mário Covas Neto, com quem hoje eu vou ter o prazer de almoçar, faz tempo que eu não falava com ele. Mas muito obrigado, viu, pelo programa, obrigado ao Timínio, que faz um trabalho bárbaro aí com o jornal dele, na região na Zona Leste de São Paulo, na Moca. O Walter, que foi um prazer enorme estar com ele aqui, eu vou procurá-lo depois. E você, que também conduz esse programa sempre com entusiasmo e com uma classe que poucas pessoas têm, poucas pessoas a gente vê na imprensa. Obrigado, um abraço a todos os seus ouvintes. Obrigado, André Matarazzo, obrigado pelas palavras. Já que você vai estar aí com o nosso Zuzinha, manda um abraço para ele. Será dado. Simino, sua palavra final, sua despedida. Quero agradecer o convite ao André Matarazzo, ao Walter, e lembrando que a Moca acabou de completar 465 anos, e que a família Matarazzo contribuiu muito para que a Moca fosse o que é hoje. Então, agradeço à família Matarazzo por isso. Agradeço também aos nossos ouvintes e aos meus amigos que gentilmente nos honram com as suas audiências. Parabéns para a Moca, então, para os seus moradores, para todo mundo que vive e trabalha por aí, para quem já foi do bairro e já não está mais, para quem já estudou no bairro, eu estudei aí no bairro, enfim, então um abraço a todos e parabéns. Walter Lagoa, a sua palavra final. Mauro, agradecer mais uma vez o convite, dar um abraço para o Simino, sempre aí agradecendo o debate, e para o André Matarazzo, e fico à disposição sempre que necessário. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, sempre dedicado aos assuntos da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Estiveram com a gente o empresário André Matarazzo, foi embaixador do Brasil na Itália, foi ministro do governo Fernando Henrique, da Secretaria de Comunicação Social, também o jornalista Antônio Carlos Simino, diretor do Jornal da Zona Leste, e o Walter Lagoa, professor Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação. Na mesa de som com a gente, sempre o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da Rádio Trianon, a apresentação minha, Mauro Friesman, a pauta e a redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, muito obrigado também. Na sequência agora da programação da Trianon, o Dermeval Pereira, ele chega com o programa Sociedade em Foco, até as 14h. A partir das 2h, o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. Antes de tudo isso, o repórter Débora Mendonça trazendo as informações do trânsito, ao vivo,
na capital, mostrando aí os melhores caminhos nesse horário do rush do almoço. 1h em ponto, minha gente. Tchau, até amanhã.